Está começando mais uma Palavra do Especialista e eu já começo com uma super promoção de Black Friday da Claro, que tem tudo. Tem Claro Multi com banda larga de 500 megas, que já vem com Globoplay, mais 50 gigas no Claro Pós por R$ 99,90 nos primeiros 6 meses. E contratando agora na Black Friday, você ainda leva mais 10 gigas de bônus no seu celular. É você com o Wi-Fi mais rápido do Brasil em casa e o 5G mais rápido da América Latina na rua. Sempre com a melhor experiência em todas as telas. É tão bom que eu vou repetir. São 500 megas na banda larga, mais 50 gigas no Claro Pós e 10 gigas de bônus da Black Friday. Tudo isso por R$ 99,90 por mês. Tá esperando o quê? Vem para Claro. Ligue ou vá até uma loja ou acesse o site. Faça o que você quiser, mas não perca essa super promoção da Black Friday. Bom, gente, e agora, no episódio de hoje do nosso podcast A Palavra do Especialista, nós vamos receber o especialista Cristiano Moreira, trainer em PNL e Neurosemântica, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Neurosemântica e presidente do Comitê de Ética. Cristiano é fundador da Dinamis Treinamentos e tem mais de 20 anos de experiência como palestrante e especialista em Eneagrama. Ele tem ajudado a centenas de pessoas a se transformarem através dos seus cursos e mentorias. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo aqui. E estou feliz por a gente estar nesse podcast. É bom, muito bom. Estava ansioso para estar aqui com você. Exatamente. A gente teve alguns desencontros de agenda, porque ele, gente, ele tem isso tudo no currículo. Então, assim, a agenda, você já viu, é pesada. Mas eu consegui, nossa produção batalhou, foram dias de negociações. Nossa, e agora a gente está aqui. Não é isso? Trilhões de e-mails e caminhões muita de mensagens. Coisa. Que bom te receber. Cristiano, você tem um currículo pesado, um currículo grande, bacana, e principalmente na área, né, de PNL, neurosemântica. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência, afinal, o que é a PNL, né, e os produtos, as questões que você trabalha e atua hoje. Interessante quando você fala do currículo, né? Eu me lembro assim que de 2010 para cá, ou 2009 mais ou menos, eu investi mais ou menos uns R$200 mil ou R$300 mil só de treinamento e desenvolvimento. Muitos investimentos bons, outros foram foram experiências, mas a minha formação acadêmica é administração e gestão de pessoas, né? Eu fiz também uma faculdade de teologia, mas que não é comprovada ali, MEC, essa coisa toda, né? Hoje em dia mas eu não certifiquei a minha. Mas tem toda essa bagagem, assim, entre aspas, meio filosófica, do ser humano, e gosto muito de ajudar as pessoas, que sempre foi minha índole, assim, principal. E a PNL, ela entrou justamente nisso, assim, numa época que eu sou católico, então eu atuava muito à frente dos movimentos de igreja, de evangelização, etc., fazia até muitos eventos aqui na cidade com o Padre Fábio de Mello. Gente, que ótimo. Nessa época até eu encontrava muito com o teu pai lá nas TVs da vida. Então não tem tanto tempo. Não, eu parei com os eventos em 2016. 2016. Então, tipo, de 2007, até antes, né? Mas em 2007, porque foi um marco, assim, de trabalhar muito com o Padre Fábio de Mello, até 2016, todos os shows que teve aqui em Juiz de Fora dele, fui eu que trouxe. Que legal. Né? E eu atuava muito próximo a ele, fui em Israel com ele, a gente andava muito junto, assim. E nessa época da evangelização, eu conheci a programação neurolinguística através de um movimento que tinha na igreja de evangelização que utilizava as ferramentas da PNL para se comunicar melhor. E eu gostei, eu sou sempre muito intenso assim, nas coisas que eu faço, me buraquei ali. Gostei tanto que depois, eu saindo assim, né, para além desse movimento da igreja, eu quis fazer todas as certificações. Então, foi mais ou menos nesse período de 2009 para cá que eu investi muito mesmo. Pesado, como você disse. Pesado. E onde que foram essas certificações? Fora do Brasil? Foi no INAP, Instituto de Programação Neurolinguística lá do Rio de Janeiro. Tá? Meu querido mentor Jairo Mancilla. Tive também o Dr. Michael Hall, que é da Neurosemântica, que é a qual eu faço parte hoje da sociedade, né? Eu sou membro da diretoria nacional, onde nós tivemos reuniões, a gente tem de 15 dias. Então, eu sou da parte do comitê de ética. Então, eu presido o comitê de ética
para trabalhar os assuntos, né, justamente dos valores, dos princípios da sociedade e as pessoas estarem alinhadas com eles lá, os membros, né? Então, eu faço parte dessa sociedade hoje e dentro de todo esse escopo também eu trabalho com o Enneagrama, né? Eu já fiz parte também de associações de Enneagrama, hoje em dia não é mais meu foco, mas estamos aí com o trabalho tanto da PNL quanto do Enneagrama. PNL é sobre programar sua mente, né? P, né? A programação, programa, né? Uhum. E neuro é o comportamento e L é a linguística, ou seja, é a comunicação programando a sua mente, os seus comportamentos para que você tenha um resultado melhor nas coisas que você faz. Uhum. Então, PNL serve para inteligência emocional, serve para mudança comportamental, a soft skills que está na moda hoje em dia e a comunicação, né? A linguagem cria realidade. Uhum. Agora, quando a gente está falando, tanto a minha mente quanto a mente de quem ouve, né, quem está aqui com a gente, vai, vamos dizer assim, captando as informações e se moldando, né? Ou combinando ou descombinando com algumas delas, mas enfim, a linguagem, ela influencia a mente, né? Que é uma entidade própria. Por exemplo, a mente pensa de um jeito e nós, né, temos essa mente, somos uma entidade que às vezes nem sempre acompanha a programação da nossa mente. Por exemplo, você fala assim, eu quero parar de fumar, tudo, mas eu não consigo parar de fumar. Ué, então, o que é isso? O que tem de errado? É a sua mente que tem uma programação própria. Que já definiu que não, que na verdade você quer, mas da boca para fora. Nós vamos continuar. A mente, você quer, mas a mente como entidade própria, ela fala assim, não, nós vamos continuar. Então, eu quero parar, mas a mente não está programada para isso. Então, assim, quando a gente entende que a mente é uma entidade assim, quase que diferente da gente, ou que a gente precisa olhar para essa programação e refazer ela, aí que começa a PNL na vida da pessoa. Então, a PNL, ela é uma vontade, uma programação consciente, né, por exemplo, a gente pode dizer que a PNL é uma programação consciente por exemplo, de um pensamento? A PNL começou lá na década de 70 com Richard Bandler e John Green, são os fundadores ali da programação neurolinguística. E o Bandler tem uma frase que fala assim, PNL é uma atitude, né, que é desenvolvida através de um método e deixa um rastro de técnicas. Então, quer dizer, é uma atitude, é um jeito de ser, é uma postura perante a vida. Entendi. Entendeu? E é uma postura ativa, tipo assim, de como lidar com as coisas. É tudo sobre como lidar. É tudo sobre como lidar. É tudo sobre como lidar. Então, eu estou diante de uma situação e a PNL te dá ferramentas, te treina para que você aprenda a lidar com as situações da vida. Então, é uma atitude, em primeiro lugar, é uma metodologia e tem um monte de técnicas aí. Normalmente, a gente está conversando sobre PNL reversa, né? Reversa. Então, normalmente as pessoas começam pelas técnicas e aí tem uma interpretação errada da PNL. Tipo assim, PNL é um jeitinho de enganar pessoas. De manipular pessoas. Isso, e não é. De fazer pessoas fazerem o que você quer. Não é sobre isso. Pode ser usado sobre isso, pode ser usado com isso, mas a ética acaba sendo não da ferramenta, mas sim das pessoas que usam a ferramenta. A ferramenta, ela é neutra. Né? Mas é igual um carro. Você pode dirigir ele para te levar para qualquer lugar, você pode atropelar alguém, né? Então, assim, a ética está na pessoa que usa e não na ferramenta. Ele é o veículo, né? Ele é o canal, né? Sim. Por onde... você trabalha muito no ambiente corporativo, né? Sim. E também no ambiente com pessoas, né? Sim, sim. Hoje, o que você sente, né? O que essa pessoa que está nos ouvindo, eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque eu acho que é importante para pessoas despertar, né? O que o empresário, né, ou né, um RH de uma empresa, ou até mesmo uma pessoa, em que ponto que ela tem que estar para se sentir motivada a procurar a sua mentoria ou ter contato com a PNL? No ponto da consciência. A consciência vamos dizer assim, a virada de chave de todo mundo. É quando eu tomo, né, conhecimento de mim mesmo. Isso é fundamental. Então, enquanto a pessoa ela não toma conhecimento dela mesma, ela vive no piloto automático. E o que é tomar conhecimento dela mesma? Passa pela dor? Passa pelo... Às vezes a dor pode ser um despertador disso, né? Igual tem pessoas que precisam de despertador para acordar de manhã, às vezes a dor vai ser um despertador nesse sentido. Mas a consciência é você olhar para dentro de si mesmo.
É você perceber, peraí, como é que eu tô? Como é que tá a minha vida? A pessoa um dia acordar e falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu estou no lugar onde eu queria estar? Eu vou muito a São Paulo e quando você vai em São Paulo de manhã cedo, não sei se você já viu metrô, essas coisas assim, todo mundo com piloto automático. Gente, pelo amor de Deus. Todo mundo ali com fonezinho de ouvido no piloto automático, meio zumbi, meio Walking Dead, andando por aí na vida, né? E na verdade, esse despertar, essa coisa da pessoa entender, peraí, o que eu estou fazendo aqui, é o início de tudo para ela começar a se desenvolver. Isso acontece muito na crise dos 28 a 35 anos. Né? No Enneagrama a gente trabalha muito com setênios, né? Então os 3 primeiros setênios são muito claros, né? Infância, adolescência, juventude, até os 21 está muito claro o que é que você está vivendo em cada etapa da sua vida. Do 21 em diante não fica mais tão claro. Então a pessoa chega, ajudando a propaganda. Então depois dos 28... Claro, tem Black Friday. Viu? Então depois dos 28, a pessoa começa a ter uma crise que a gente chama crise de valores, talentos, crenças. Peraí, será que isso aqui que eu acredito, ou que eu cultivei nesses quase 30 anos, faz sentido? E aí começa a aventura da pessoa. Não que quem tem menos que isso não precise ou não deva fazer PNL, que é sempre bom, desde o início você já ter essas ferramentas, né? Mas acontece muito nessa etapa aí da vida da pessoa. Antes pode ser uma dor, entendeu? Pode ser um despertador desses aí da vida que leva a pessoa a isso. Mas começa pela consciência, Roberto. Começa pela consciência. Então, um gestor, né, ou um empreendedor, um dono de empresa que queira se desenvolver, se autodesenvolver, ele procura, né, quais ferramentas ele pode adquirir com você no seu curso, na sua mentoria. Como é que funciona isso? Normalmente o CEO, ele procura o diretor, ele procura muito para os funcionários. Ok, legal. Só que tem uma dinâmica igual a essa que eu falei do despertar. Na hora que ele também percebe que ele precisa dessas ferramentas, que ele precisa mudar essa atitude, partir dele, entendeu? Isso é o melhor dos mundos. Por quê? Uma vez uma empresária me chamou para dar um treinamento para a equipe dela. Aí vendas, atendimento, essa coisa toda, né? A equipe estava meio... E eu fui lá e eu dei tipo uma palestra, né, para a equipe, tudo, e senti a temperatura da equipe. Quando eu acabei, eu falei assim, olha, eu não vou fazer o trabalho. Eu não vou fazer o trabalho, porque o trabalho aqui tem que ser feito com você. Se você quiser que eu faça... Você que é o problema da empresa. Eu nem uso essa expressão que a pessoa é o problema. Aliás, isso foi bom você tocar nisso, que a gente tem uma máxima na neurosemântica que é o seguinte, a pessoa nunca é o problema. Eu sei, isso é desafiador, entendeu? Você fala, essas pessoas nunca são problema. Aí você vai falar comigo assim, vai lá na minha casa que você vai ver se não é. Mas as pessoas nunca são o problema. O problema é sempre o enquadramento, é como que você enquadra a situação. Então, essa líder, né, essa pessoa, essa empresária, ela precisava de ferramentas para ela, em primeiro lugar, para ela lidar com a equipe dela. Cultura organizacional vem da comunicação. Exato. Entendeu? E é a comunicação dela que ela precisava trabalhar. Essas soft skills todas que a PNL traz, isso. E aí, quando eu falei com ela, veio uma outra diretora lá também, elas fizeram juntas todo o trabalho, e isso melhorou muito na qualidade lá, porque aí elas entenderam o que elas precisavam fazer para gerenciar Você a equipe. acha que, de forma geral, assim, na sua experiência, né, dos seus 20 anos, o líder, o dono, ele tem dificuldade de entender que faz parte da liderança esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento? A maioria, infelizmente, tem sim. Porque às vezes a pessoa é muito focada no lucro. E o primeiro movimento, quando você não tem essa consciência, é culpar o outro. Arrumar culpados, né? A culpa do outro. Eu estava outro dia com meu filho num desses festivais que a gente tem aqui de fora, tudo, comprei um churros para ele. E aí o churros dele estava quase caindo da mão dele. Aí na hora que o churros dele estava quase caindo, eu segurei o churros e ele falou, papai, você derrubou meu churros. É o que muito empresário faz, entendeu? Exato, você está derrubando meu churros. Está derrubando meu churros. Virou um meme até com as pessoas que eu conto às vezes. Entendeu? Mas é isso, a pessoa não percebe que a autossabotagem ou a questão está nela
E às vezes alguém próximo que vai tentar ajudar acaba levando a culpa. Essa coisa de transferir, de projetar, entendeu? É muito comum dentro das empresas. Mas eu conheço, né? E claro, né, muitos que me contrataram, não todos, mas muitos que me contrataram, muitos que eu trabalhei, têm essa consciência e até fizeram também processos comigo, que é o caso desse que eu até contei agora. E esse trabalho, ele é um trabalho com início, meio e fim. Você falou muito da questão de ser uma filosofia, né? De ser uma maneira de se conduzir. Como que é o processo desse trabalho? Eu usei o termo de filosofia, mas o PNL não é filosófico. O PNL é muito prático. Muito prático. PNL não é vamos dizer, a metodologia dos porquês. É a metodologia do como. E o como é prático. Como é que você faz isso? Então, o porquê é uma palavra até que a gente usa muito pouco na PNL, a não ser para incentivar coisas positivas na pessoa. Por que você quer isso? Entendi. Por que você quer realmente isso? Agora, o porquê em coisas negativas vai incentivar o pior também da pessoa imaginar. Então, a gente usa o como. Tipo, como é que você chegou nessa conclusão, né, que está equivocada no caso? Como é que você chegou nisso? E ela me dá o processo. Nisso que ela me dá o processo, eu posso modelar ou remodelar esse processo. Tem um rapaz, eu até contei num outro podcast que a gente teve aí, que o rapaz, uma vez, ele falou assim, eu não consigo acordar cedo e tal. Eu falei, como é que você faz? Me conta. Eu deito, fecho o cortina. E aí eu falei com ele, se eu quisesse ser igual a você, fazer exatamente essas mesmas coisas, tudo, como é que eu faria? Me dá um passo a passo, me ensina. Você falou. Ele ficou olhando assim, eu vim aqui para solucionar o problema, mas você quer que eu te ensine? Eu falei, porque PNL tem isso. A pessoa, a gente não olha as coisas como uma incompetência, sempre é uma competência. Tipo assim, a pessoa é muito bom em atrasar, né? Isso, é muito bom em atrasar. Tipo assim, eu não consigo emagrecer, não. Eu sou muito bom em não emagrecer, entendeu? Até ganhar uns quilinhos a mais. Então, assim, a gente sempre olha a coisa como uma competência, não um defeito. Então eu pedi para ele me ensinar e ele começou a ele me deu um passo a passo. Eu falei, se eu fizer tudo isso aí, vai dar certo? Ele, vai dar certo. Tem alguma coisa que eu não posso fazer ou se eu fizer, vai atrapalhar esse processo? Ele olhou assim, falou assim, se você fizesse assim, desse jeito aqui, vai dar errado. A consciência. Aí ele olhou, falou, então é assim que eu paro de atrasar? Você fez um outro caminho, né? Vamos fazer a experiência. E aí, nisso, né, engenharia reversa, entendeu? A partir do final para o início. E aí, então, ele aprendeu como é que ele funcionava e aprendeu como é que ele podia funcionar de outra maneira. Isso é PNL. Tem um cara da PNL que fala, o Robert Dilts, ele vai falar o seguinte, PNL é tudo que funciona. O que não funciona não é PNL. Pô, que bom, hein? Nossa. Muito humilde. Muito humilde. Eu lembro uma vez que eu estava com um conflito, né, com uma questão, e eu queria desistir de um negócio que eu tinha. Só que eu não estava ainda, sabe, assim, era aquele conflito que você falou ali da mente, né? Eu falei, gente, eu quero desistir desse negócio, mas a mente falou, agora você não vai fazer isso. Você não vai fazer. E aí eu procurei uma pessoa, foi muitos anos atrás, procurei uma pessoa também que trabalha com PNL, e aí isso que você falou, só para ilustrar a questão da nova moldura, né? E aí ele me fez pensar assim, como que seria, o que você sentiria se esse empreendimento estivesse dando certo? Né? Qual satisfação que seria, né? Como que você se coloque lá, e o que faria você aguentar e tentar mais 6 meses, sabe? Remodelar aquilo ali, colocar aquilo ali num outro lugar, me deu esse fôlego. E naquele momento, a minha mente disse, daqui a 6 meses a gente resolve, a gente vê, a gente testa e a gente chega nessa conclusão. A sua mente falou isso. A minha mente. Já estava conversando com a entidade. Exatamente, era eu e minha entidade. Aquilo ali foi importante para mim, né? Eu queria que você citasse ali um exemplo em que né, você falou muito de despertar as pessoas, de ajudar. Queria que você citasse um exemplo de transformação pessoal. Assim. Eu tive tantos assim. Isso que essa pessoa sugeriu para você fazer é o feed forward, que é a ponte ao futuro. Então, a ponte ao futuro é uma coisa muito importante na programação neurolinguística. Porque normalmente a gente tem a cultura do feedback, do olhar para trás. E o feed forward é o olhar para frente, é como que vai ser. Ontem eu estava também numa mentoria com uma pessoa e a gente trabalhava autoconfiança.
Autoconfiança, você tem que trabalhar esses dois polos, o feedback e o feed forward, que é justamente você olhar para trás, ver aquilo que deu certo e se munir de uma credibilidade, entendeu? Uhum. Eu já fiz isso acontecer, já fiz outra coisa acontecer, mesmo diante de uma coisa nova. Então, eu já estou contando o case de ontem mesmo. Tá. E aí, mesmo diante de uma coisa nova, a pessoa pode falar assim, eu encarei isso, eu encarei aquilo, eu posso encarar esse outro aqui também, que é diferente, às vezes, do que ela já fez, mas ela faz um comparativo com aquilo. Vou dar um exemplo bíblico lá, o Davi, né, o rei, o Davi e o Golias lá, né? O Davi menininho, Golias grandão, e o Davi falou assim, eu já enfrentei um leão, já enfrentei um urso para defender os ovelhas, vou enfrentar esse gigante. Não é a mesma coisa. Sim. Mas ele usou um comparativo de sucessos anteriores para se munir de credibilidade para enfrentar esse novo desafio. Para ele mesmo, é autoconfiança. Isso é sobre autoconfiança. E a outra coisa é a autoeficácia. A autoeficácia é você olhar para o futuro. Você já esquiou antes? Não. E você saberia esquiar? Não. Isso é baixa autoeficácia. Agora você fala assim, você já dirigiu moto antes? Não. E carro? Você acha que você conseguiria dirigir uma moto? Acho que sim. Porque eu me baseei em outras coisas que eu já fiz, então eu jogo para frente, isso a gente chama de autoeficácia. Quando a pessoa trabalha a autoeficácia dela, tipo assim, eu não sei fazer aquilo, mas eu tenho ferramentas em mim, né, capacidades, posições em mim que eu vou dar conta de aprender e fazer. Isso, quando é alto, gera autoconfiança. Então, olhar para o futuro, olhar para o passado. Ontem, por exemplo, quando eu estava trabalhando com uma pessoa, isso mudou a chave dela. Não só essa pessoa, mas eu já trabalhei com N casos. Por exemplo, dentro da PNL a gente tem processo de hipnose, que é justamente um pouco dessa sugestão que a pessoa falou com você. Como é que seria e tal. Só que a hipnose guiada a gente aprofunda mais. E eu já tive casos que a pessoa conseguiu programar a mente para tirar a carteira de uma vez só, entendeu? E várias situações dessas, assim, que a mente ela é muito poderosa. Tanto é que tudo que a gente, às vezes, ainda tem uma barreira, está muito ligado a como que a gente pensa, a forma que a gente pensa. A historinha do cara que pescava peixe grande e jogava fora. Pescava peixe grande e jogava fora. Né? Aí perguntava para ele o que ele fazia isso, ele falou assim, porque eu tenho uma frigideira pequena. Então não cabe peixe grande para cozinhar. E não é sobre peixes. E às vezes as pessoas na vida fazem isso, elas jogam oportunidades fora, elas jogam coisas fora, porque ela fala assim, não cabe para mim. Então se você não amplia aqui, não amplia sua mentalidade, você desperdiça muita coisa. E já aconteceu, ou você já, né, sei lá, de uma pessoa fazer e ter essa ampliação mesmo de mentalidade e tal, mas aí isso sair de um ambiente seguro, tipo assim, ela não ter mais o limite entre o que é possível e um risco. Ah, tá. Você está falando agora um caso negativo, né? Se essa pessoa perdeu a noção. A noção do perigo. Não, o meu caso, eu sempre trabalho com a pessoa para ela ter a outra palavrinha que a gente usa, ecologia. Na PNL a gente usa muito essa palavra, ecologia. Se aquilo que a pessoa quer está ecológico, está harmonioso com outras partes da vida dela. Então, na PNL, a gente sempre tem essa checagem das coisas. É ecológico para você? Todas as partes suas, porque na psicologia tem a teoria das partes, por exemplo, né? Que tem uma parte sua que quer, outra parte que não quer, gera dissonância cognitiva. Então, assim, a gente sempre trabalha essa ecologia. Tudo em você está alinhado com esse objetivo, com essa nova competência que você quer? Se sim, ok. Se não, tem que fazer negociações para ajustar. Então, assim, esse é o tipo de coisa que, se você faz o processo correto, não vai rolar chega isso. Aí, não. A não ser se você pega um doidão que ensina PNL aí de qualquer maneira, ou só quer ganhar o teu dinheiro e te ilude, e fala assim, você pode tudo. Aí o cara pula pela janela e descobre que não. Aí descobre tarde, né? Descobre da pior maneira, infelizmente. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência soft skills. Soft skills, habilidades comportamentais. Hoje em dia, né, eu trabalhei agora com um psiquiatra recentemente, ele pediu para eu modelá-lo, né, para eu modelar como é que ele atendia as pessoas. Nós fizemos um trabalho de modelagem. Eu dei para ele,
Eu decodifiquei 216 subhabilidades que ele usa para atender uma pessoa. Isso, gente? Meu Deus Entreguei na mão dele tudo. E ele até estava dando uma palestra agora sobre inteligência emocional. E ele usou uma frase que é muito pertinente para essa pergunta. Assim, as habilidades técnicas não são suficientes hoje, né? Então, assim, as habilidades comportamentais são importantíssimas e elas são o que a gente chama de soft skills. São formas de lidar com a coisa. Por exemplo, curso de liderança, fora aí, né, se você tem um curso técnico, alguma coisa assim, não é uma habilidade técnica, ninguém se forma para líder. Sim. Mas todo mundo precisa das lideranças hoje em dia. E o que é uma liderança? Soft skill. Entendeu? É uma habilidade que está na pessoa. Antigamente tinha a ideia dos traços. Tipo assim, isso já vem com a pessoa. Hoje a gente sabe que isso é adquirido. Toda pessoa pode adquirir essas habilidades. Foi mais ou menos na década de 70 que começou essa onda de soft skills, né? Que é justamente assim, o exército, depois da Segunda Guerra e tudo, tinha uma leva de militares novos que assim, desproviam um pouco dessa capacidade humana, sabe? De estar lidando com as pessoas, né? Então, começaram a implantar, né, no meio militar essas soft skills. Justamente essas habilidades de liderança, essas habilidades que ajudam a pessoa a interagir melhor umas com as outras e influenciá-las também. E soft skill ela vem pronta, né? Ou é no contato dentro do trabalho você vai verificar o que aquela pessoa pode ter, aptidão? Como é que funciona? Isso, tem pessoas que têm coisas inatas, né? Todo mundo às vezes vem com uma coisa inata ou outra, e outras que estão um tanto assim atrofiadas, ou que ela precisa no trabalho, ela não tem tanto, ela pode adquirir. Por exemplo, as 6 principais soft skills que eu trabalho hoje: comunicação, né, criatividade, pensamento crítico, gestão de conflitos, inteligência emocional e produtividade e gestão do tempo. Entendeu? São as principais. Se eu for acrescentar mais 2, negociações e colaborativas, como fazer o outro colaborar com você, e resiliência. Então, eu falei, essas 8 aqui são as 8 campeãs, assim, que eu sempre chego, né? A criatividade, principalmente para solucionar problemas. Uma 9ª que eu lembrei agora, tomada de decisão. Isso entendeu? Eu tenho, por exemplo, mentorias inteiras, né? Treinamentos prontos para isso. Na mentoria, vamos supor, né, colocando numa prática, a gente tem, sei lá, uma empresa que, né, identificou que ele tem ali um gerente, né, e que ele precisa de desenvolver esse gerente. Isso. E aí você vai trabalhar essas soft skills com essa pessoa. Normalmente essas 8, 9 que eu falei agora, é assim, quase certo que as pessoas precisam desenvolver ali. Inteligência emocional, lidar consigo mesmo e com os outros, com as emoções. Então, tá todo mundo com as emoções a flor da pele pós-pandemia. Sim. Entendeu? A turma tá querendo ver até se diminui jornada de trabalho, para ver se desestressa. Não é o caso. O que você acha que é o caso? O caso é justamente a pessoa olhar para dentro dela e começar a se gerenciar. Buscar estas tecnologias. Porque as tecnologias técnicas, uma IA vai fazer daqui a pouco. Sim. Entendeu? A maioria delas. Mas as tecnologias humanas, psicoemocionais, essas que precisam ser desenvolvidas. Você acha que a gente vive Você falou da pós-pandemia e dessa rebordosa, né? Você acha que a gente, junto disso, né? Você acha que a gente vive um momento geracional, por exemplo, de diferenciação? A geração Z? Então, a geração Z é um produto, não estou falando as pessoas, não. Estou falando a nomenclatura. Sim. É um produto americano para vender, para mapear consumo. E ele é feito desde depois da Segunda Guerra, onde teve aquele boom, né, do marketing. Eu esqueci o nome o primo do Freud começou essa coisa do marketing. Ele até usava o Freud como marketing também, usando ferramentas da psicanálise e tal. O Freud ficava para morrer com Freud. Isso. E o primo dele começou toda essa movimentação do marketing, fugiu agora o nome, mas pós Segunda Guerra, os Estados Unidos avançou muito forte com isso, né? Indústria de cigarro, tem um seriado legal disso, Mad Men, fala muito, indústria de cigarro e tudo mais. E aí começou a coisa de mapear pessoas, baby boomer, os nascidos pós Segunda Guerra, geração X, que é os nascidos ali na década de 70, meados de 60 até
finalzinho de 70. Geração Y, turma dos anos 80 para frente. E agora tem a geração Z, que foi a geração mais ou menos os milênios, né? Do início do 2000 para cá. Tem até uma subdivisão que eles colocam geração I, geração internet. Entendeu? Que já nasceu com a internet, totalmente, com tudo né, na internet. E a próxima geração, igual você teve um menino que está com 6 aninhos, é a geração alfa. Ela já nasce com a coisa na mão ali, né? O celular na mão. Entendeu? Essa é a próxima geração. Entendeu? Então, eles usaram isso para mapear os consumidores. A verdade, Roberto, é o seguinte, hoje a gente tem uma crise muito forte assim, com as pessoas, assim, no geral, não falo só que não é só uma questão geracional, não é só questão de dizer, não. No geral, a turma está muito precisando de trabalhar consigo mesmo. Os mais novos, mais ainda, porque são mais desprovidos ainda de ferramentas para isso. Eles têm muitas ferramentas aqui, mas poucas ferramentas, ou melhor, pouco meio de lidar com tudo aqui que eles têm dentro deles. Então, é isso que gera, muitas vezes, essa crítica. Essa geração tá assim, tá assim. Mas todas as gerações para trás foram criticadas. A nossa. Exato. Essa geração tá assim. Os mais velhos têm muito soltos, são criados muito soltos. Muito solto. Só sabe ver TV. Na época nossa era TV. A gente não cresceu sem TV. Os nossos pais, sim. Mas, enfim, eu sou um pouco avesso a essa questão de rotular gerações, assim. Tá na moda, é produto dos States aí, do marketing. Tá na moda. O que eu acho é o seguinte, existe hoje uma busca de significado. As pessoas querem ter significado para fazer as coisas. A nossa geração também tá assim. Sim. Não quer trabalhar. Assim, não quer trabalhar assim... A carteira assinada, pronto, acabou, sem sentido nenhum na vida, entendeu? Piloto automático. Vai porque está forçado, mas está faltando sentido nas pessoas. As pessoas querem ter um sentido para fazer as coisas. Eu atribuo muito a pós-pandemia. Pandemia, o mundo inteiro viveu. Você não consegue contar para ninguém que você passou por uma pandemia como uma novidade. Tava todo mundo lá, todo mundo lá. Só se parecer um alienígena. Rapaz, você sabe o que aconteceu no meu planeta, cara? Mesmo que o meu tava tranquilo lá, entendeu? Mas no planeta... O seu planeta teve isso? O planeta Terra inteiro teve pandemia. Então, todo mundo... E aí, pintou aquela ideia. A gente pintou a consciência. A gente pode morrer. E deu uma varrida, né? De população, assim... Então, as pessoas começaram a prestar atenção nisso e sempre que a gente está diante dessa coisa da morte, isso gera ansiedade, né, da vida. Assim. Então, eu atribuo a isso. E os mais novos, por terem menos experiência para lidar com isso. Os mais velhos não é que lidam bem, não, mas tem seus recursos que às vezes não são tão bons, mas lidam, entendeu? Sim. Agora, Eneagrama. Né? Eu queria que você explicasse o que é o Eneagrama e onde que ele se cruza, né? Se é que ele se cruza com a PNL. Então, o Eneagrama é uma ferramenta completamente diferente da PNL. Você pode colocar... Porque a PNL é muito flexível. PNL é sobre flexibilidade. Agora, o Eneagrama, ele é um arquétipo, são molduras ali que a gente percebe. É como é que você pode entender, uma forma de entender, uma lente que você pode entender as pessoas, o processo da vida. Então, ele descreve 9 tipos de personalidades. Esses 9 arquétipos, né? Você tem ali, vamos colocar assim, as combinações entre eles, que vai gerando umas 216 combinações que você pode ter dentro do Eneagrama. Então, você falar com você, só tem 9 tipos de pessoas no mundo, isso é ridículo. Mas você fala, tem umas 216 variações, você fala assim, até que rola mesmo de ter essas variações. Que vai personalizando com a história de cada um, com a consciência de cada um, né? Então, assim, o Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é muito, muito fantástico. Eu conheci ele em 96 e até hoje ele me surpreende. Eu fiz o trabalho agora, recentemente, numa empresa, né, que eu estava até falando com você, que eu estava lá fazendo os relatórios, e assim, ele é surpreendente, como é que ele conta tudo dessa pessoa. E cada pessoa que chegava lá para fazer a entrevista, depois a gente abriu o teste dela e falava tudo ali, ela ficava impressionada, porque até da infância... Você sabe da pessoa. E muita coisa, assim. Tinha hora que virava tipo uma terapia, né? Que a pessoa ficava assim, se achando em muita coisa ali de forma profunda.
é uma ferramenta muito transformadora, porque o autoconhecimento transforma você. Eu diferencio assim, conhecimento, melhor dizendo, inteligência é você ter conhecimento das coisas, sabedoria é você ter conhecimento de você mesmo. Eu acho fundamental a pessoa buscar sabedoria na vida. Muito bom. E aí, então, no Enneagrama, você vai se conhecer, entender qual que é o seu arquétipo. Isso. E utilizar daquelas informações para aplicar na sua vida, é isso? Aí a gente faz também nas empresas análise comportamental. Que o Enneagrama eu consigo ter um monte de coisa, as soft skills das pessoas, o que ela precisa melhorar, o que ela precisa desenvolver, entendeu? E a gente faz toda essa análise comportamental também para que a pessoa, então, possa trabalhar o que ela precisa trabalhar. Análise comportamental você também faz através de ferramenta, tipo DISC? Eu incluo o DISC às vezes, tá? Eu incluo fisiognomonia às vezes, que é a ciência do rosto, tipo assim, tipo de nariz, tipo de orelha, de formato do rosto. Isso tudo tá falando... E você fica fazendo isso o tempo todo? Não. Só quando eu sou pago para isso. De graça, não. Você sabe, mas não fala nada. Às vezes eu já fui nos dates assim, a pessoa, ai meu Deus, você vai ficar menorzinho. Não, imagina. Que é isso? Já fiz isso antes. Agora eu vim só para curtir o encontro, tá tudo certo. Infelizmente você tem esse problema que eu não vou nem falar sobre, então a gente não vai ficar junto, né? Então, mas a questão é essa, assim, eu não julgo da maneira moral, tipo assim, certo, errado, a PNL a gente aprende muito isso. Eu falo assim, não tem coisa, não tem defeito. Então eu não fico me gastando julgando a pessoa moralmente. Ela tá certa, errada, eu não tenho essa fixação por isso. Fulano tá certo, eu tô errado, etc. Então, eu olho para as situações, olho para as pessoas e, entendeu? Aprendo a lidar com a pessoa, com aquilo, entendeu? Não tem certo e errado ali no momento, não tem melhor ou pior, né? Porque aí tem a PNL reversa. Isso, era a PNL esqueceu reversa, de falar eu isso. queria chegar nela. A PNL reversa, né? Que passa por pessoas que querem levar vantagem sobre as outras. Eu conheço algumas escolas, concorrentes, que às vezes trabalham com isso. E é justamente essa coisa assim, meio... Eu até brinquei, né? Tem gente que faz o practitioner em PNL e tem gente que faz o shaktitioner em PNL, que é justamente aquelas pessoas que aprendem PNL são extremamente chatas. Eu tô fazendo rapport com você, olha, suas mãos não estão iguais. Assim. Aí ela fica macaqueando, agora ela tá assim, agora ela tá... Então a pessoa fica ali remedando, como diz o mineiro, né? O outro e usando técnicas para poder ter vantagem com os outros. Isso é sobre a pessoa, isso não é sobre PNL, entendeu? Se você quiser usar PNL para levar vantagem sobre os outros, isso é coisa sua, entendeu? É uma ferramenta, igual você pega um carro e atropela alguém. Sim. Mas eu acho que o Ford não pensou nisso quando ele fez acho que não. o primeiro automóvel. Ele pensou realmente em levar alguém de um lado para o outro. E a PNL é muito isso, ela é sobre melhorar a vida das pessoas, então nunca é sobre uma heterocomparação, apesar de que a gente faz ela o tempo todo, a gente foi criado para fazer ela o tempo todo, assim, educado. Heterocomparação é quando você se compara a uma outra pessoa sempre, né? Você molda o que você está vivendo a partir da conquista dos outros. É a comparação de fora para dentro. Que é toda a dinâmica da infância. A dinâmica da infância é sempre de fora para dentro. Mas se você quiser ser uma pessoa com a postura adulta, é de dentro para fora. Entendeu? A partir dos meus valores, das minhas crenças, do que eu decido acreditar, eu me transformo. E não aquilo que está a tendência da moda, do sucesso, disso, daquilo, tal. Eu posso ter modelos, eu posso modelar as pessoas. A PNL modela a excelência das pessoas, o comportamento para trazer para você. Mas no final, você sempre tem que pôr o seu tempero. Sim. Você sempre tem que pôr ali a sua forma Quando de você ser. diz modelar, você está dizendo, né? Por exemplo, a gente tem ali comportamentos, sei lá, das pessoas que enriquecem, né? Sim. Então, eu vou pegar esses comportamentos, adotá-los e, entre aspas, eu chegaria nesse mesmo lugar. Mas existe o fator pessoal. Toda habilidade vai te dar uma vantagem. E aí, quando eu falo vantagem, não estou me contradizendo o que eu falei, não. É vantagem sobre você mesmo. Sim. Sobre como você está e como você quer ser, entendeu? Então, assim, as habilidades vão te dar vantagens, mas as variáveis para o sucesso, então a gente tem a modelagem do que é o sucesso. As variáveis para o sucesso, muitas delas não estão na sua mão. Sim. Vai depender de sorte, entendeu? Igual sorte na vida. Por exemplo, tem um cara
o Malcolm Gladwell, ele tem um livro que chama Outliers, que é como os fora de séries se tornaram assim, tem pessoas extraordinárias. Muita coisa é sobre onde eles nasceram, Exato. o mês que eles nasceram. E eu não estou falando de signo, eu estou falando de... por exemplo, se ele nasceu no início do ano, ele, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele tem mais chance de ser um ano ali adiantado na escola e se dar bem no Super Bowl, por exemplo. Que é um filão lá, igual aqui o futebol entendeu? Então, assim, muitas variáveis não estão na nossa mão, mas as que estão a gente tem que fazer por onde. Entendeu? A habilidade vai te dar as vantagens, vai te preparar para o sucesso, mas as oportunidades vêm de N lugares diferentes, né? E hoje a gente tem o que vendem pra gente, né? De que é simples, sim, de que é fácil, sim, que está dentro de você, que se você não conquistou, a culpa é sua. Né? Charlatão. Que você lida muito com isso, né? Assim, essa figura... Os charlatões eu evito. Mas eu digo assim, você é um treinador, né? E hoje a gente tem essa figura do coach que a gente tem essa confusão, né? Coitado, o coach aqui coitado da gente. Então, o coach, olha só, é uma habilidade muito legal, é uma competência, na verdade, né? Que envolve várias habilidades. É uma competência muito legal de trazer uma postura adulta para a pessoa. Por exemplo, o coach, ele não dá, vamos dizer assim, informações para pessoas. Ele não propriamente ensina. Ele pode ensinar, mas ele entra num processo mais de mentoria do que coach, mas ele instiga a pessoa a ter uma postura adulta. Porque sempre quando a gente está numa conversa, numa relação, existe aquela dinâmica psicanalítica de culpa e angústia. Então, tipo assim, fulano chega e te conta uma coisa, você fica na culpa, na responsabilidade de responder aquela pessoa. Enquanto que o outro tá conversando com você, tá na angústia, né? Como é que eu faço e tal? E a outra pessoa, você fica assim. Aí você sempre adota uma postura de assumir o BO da pessoa e falar o que ela deve fazer. Exato. O que acontece a maioria das vezes é que não combina com ela não faz. Não, legal e tal. Não aí você ainda vira a amiga chata que tá dando conselho errado e tá, né, fazendo caca na cabeça da pessoa. Então, assim, o coach, ele não faz isso, ele inverte. A pessoa chega com angústia, ele inverte, ele se coloca na angústia também. O que você acha que você poderia fazer nesse caso? Ele vai julgando perguntas, entendeu? Para instigar, porque as pessoas pensem, né? Isso, para a pessoa ser a responsável pela situação que, simuladamente, ele está fazendo como dele, mas é dela. Então, entendi. A pessoa, ela entra na postura adulta. Isso é o coach. Levar a pessoa para uma postura adulta. Nas empresas, uma das coisas que eu ensino para as lideranças, ela tem uma postura tipo essa, né? De instigar o lado adulto ali das pessoas. Por exemplo, o comportamento do funcionário dentro da empresa, ele acaba remetendo muito, ele acaba comparando com o da escola, da infância. Está preso por X horas, tem que cumprir coisa e tal, tem um superior, né, ali com ele e tudo. E aí essa pessoa, ela tem comportamentos infantis. Ela até fala de uma maneira infantil, tem que ficar tal hora. Ela muda o tom de voz, ela faz biquinho, entendeu? Então ela vai tendo esse comportamento de angústia infantil e é muito fácil o líder cair na armadilha de virar papai autoritário ou mamãe autoritária ali, entendeu? E aí eu ajudo o líder, o gestor a não cair nessa armadilha e dar ferramentas para ele tratar de forma adulta. Julgar de volta para a pessoa e ela assumir o BO dela. Quando eu vou nas empresas assim, né, que contrato e tal, palestra, a primeira coisa que eu falo, obrigado, gente, por todo mundo estar aqui espontaneamente. Aí isso, aí já dá essa... eu falo assim, mas é verdade. Quem não quiser estar aqui, passa no RH. Isso. E pronto. E resolve seu problema. Você não quer passar no RH porque você tem conta para pagar? Você quer pagar suas contas? Olha, uma pessoa responsável. Eu tenho um cara que mora lá perto de casa, literalmente na rua, que ele não liga para isso. Gostou, né? O objetivo dele todo dia comprou uma garrafa de aquela bolinha. Então eu falei assim, então tudo que você te levou a estar aqui é por uma escolha. Porque você quer honrar isso, você quer fazer aquilo, você quer estar nesse patamar, você quer assim, então você que escolheu estar aqui o tempo todo. E isso traz a consciência para a pessoa e ela assume a própria vida dela. Isso que PNL
Enneagrama, a Dinamis, né? A gente faz aí. Muito bem. Bom, você está com uma... Toma um gole de água aí, que a gente fala pra caramba. Você está com uma super condição para Black. Isso. Conta pra gente. A gente já tirou o Friday. Já tiramos o Friday. Vira um trava-língua, né? É um Black Friday. Black Friday. Eu que falo inglês, assim, muito Black Friday. Né? Enrola. Nossa, não... Inglês chiclete. Então, a promoção todo mês do avião que a gente entra aí, eu crio um passaporte e dou uma condição muito abaixo. Porque esses treinamentos, tipo PNL, treinamento de desenvolvimento, né? Então, você tem aquela pirâmide do Maslow, e você tem ali sobrevivência, reconhecimento sobrevivência, segurança, reconhecimento, autoestima e autorrealização. A gente trabalha, né, o pessoal da PNL, tudo, trabalha com autorrealização, que é a pessoa ser o melhor que ela pode ser. Uhum. Então, assim, é um patamar que é escasso, tanto de procura, então a oferta também aumenta. Então, os produtos da PNL normalmente não são baratos. Se você achar um produto barato, aí é só uma isca para te vender o caro. Mas, assim, na Black a gente faz um valor muito diferenciado para a pessoa que quer entrar, né, e fazer toda uma jornada comigo de 1 ano. São 4 certificações que a gente tem: Practitioner, Master, Trainer. Isso dentro da PNL. Dentro da PNL. E o Enneagrama, que a gente usa tanto para pessoal, autoconhecimento, formação de Enneagrama, e o análise comportamental. Então, a pessoa sai com 4 certificações ali comigo: Practitioner, Master, Trainer em PNL e análise comportamental do Enneagrama. Ela faz uma jornada de 1 ano, ela faz todos os treinamentos, dá uns 25 dias de treinamento, assim, contando... Na jornada do ano, né? Isso, do ano inteiro. E ela sai com uma bagagem muito boa para o mercado e para a vida pessoal também. E quando você fala para o mercado, ela sai apta, por exemplo, a fazer essa aplicação em alguém, ou é uma coisa mais pessoal? Sim, ela sai apta para fazer aplicação. No caso do trainer em PNL, ela sai praticamente igual a mim. Uhum. Você forma concorrentes. Exato. Antes eu do que os outros, né? Então, assim... Pelo menos você sabe que tá colocando gente boa no mercado. Tem uma história disso que é muito legal, do cara que ganhava o festival de milho todo ano. Aí falava com ele que o segredo... Qual que era o segredo dele? O pessoal enxerido, né? Quer saber o segredo de todo mundo. Meu segredo é que eu roubo. Não, mentira. O segredo é que eu dou as sementes também para os meus vizinhos. Porque na coisa do vento, da polinização ali... para eles não contaminarem o meu produto. Então, isso faz sentido o que você falou, entendeu? Gera uma qualidade, né? Mas além disso, aqui em Juiz de Fora, eu sou o único que tem certificação internacional. Posso falar tranquilamente, eu conheço meus colegas aí que estão aí, então conheço tranquilamente, sei que eu sou o único que eu pago royalties para certificação internacional, entendeu? O próprio Dr. Michael Hall assina os certificados, né? Assina assim, né? Eu tenho a assinatura eletrônica dele, tem a permissão para colocar essa assinatura nos certificados, e a gente tem essa certificação para que, por exemplo, a pessoa vai para fora, ou para outro país e tudo, até vale mais que aqui no Brasil. Olha, que porque, legal. Né, porque lá tem uns reconhecimentos disso e tudo. Às vezes no Brasil a pessoa não liga muito para isso, mas ela vale até para fora do país. E de forma pessoal, quem costuma procurar você para fazer essa transformação? Quem que é o perfil, né? O que essa pessoa precisa ter para ela entender? É para mim. É aquele setênio lá que eu falei, dos 28 aos 35, do 35 aos 45, tem uma outra crise de identidade, que a pessoa, quem sou eu, quem eu quero ser. Então, esses dois, assim, e aí entre os 35, quando a pessoa entra na casa dos 40, ela também busca muito um propósito, um viver além dela mesma. Esse perfil é para transição de carreira ou para um upgrade na carreira, é muito comum de estar nos meus cursos, tá? Mas eu já tive jovens que são curiosos, interessados, como é que eu faço para conquistar uma menina? Com PNL. Faz assim, modelos. Né? Pois é, então, tem muitas formas aí que a galera procura, assim, mas basicamente é esse perfil. Pessoas de empresas estão buscando esse upgrade e lidar com problemas, e hoje em dia está muito amplo por causa de toda a questão que eu falei da pandemia, né? Inteligência emocional está sendo cada vez mais necessária, né?
Mas a inteligência emocional, a gente trabalha ela justamente de uma forma, vamos dizer assim, sadia, não dessa forma igual a gente está brincando aqui, então tem que fazer assim, tem que fazer assim, como dominar o outro, como, né, fazer alguma coisa pelo outro. É sobre você ser melhor que você mesmo cada dia. O Kaizen, né, melhoria contínua. Hoje eles têm outro nome, Lifelong Learning, que é aprendizado contínuo. Então é isso, a gente tem diversos públicos, mas basicamente é isso aí. Muito bom. Então, para você que está ouvindo e ouvendo a palavra do especialista, hoje a gente está conversando com o Cristiano, que olha, que papo rico, que maneiro, que bom ter você aqui. Muito legal, muito bom. Olha, quero agradecer a sua presença. Se você ficou interessado, procure o Cristiano, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, vai transformar, né? Sim, e assim, uma coisa assim que a gente pode falar da PNL também, né? Ela trabalha muito os relacionamentos, né? Eu brinquei no negócio de conquistar e tudo, mas os relacionamentos também é uma fonte que as pessoas às vezes procuram muito. Como lidar melhor, eu não estou falando só relacionamento amoroso, não. Relacionamentos, né? Como eu lido melhor com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com minha mãe, e tudo. Não estou dizendo que você vai ser perfeito e não ter problema, mas você vai saber lidar com os problemas. Como a gente falou no início, é tudo sobre como lidar. Muito bom. Cristiano, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A palavra do especialista vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência. Gostou, indica para um amigo. Não gostou, indica para um inimigo. Porque assim as pessoas vão ouvindo e vão conhecendo a palavra do especialista. Quero agradecer a Claro, que é a nossa patrocinadora, e também aos nossos apoiadores. A Jael Pifano, que cuida dos meus cabelos, e a Priscila Stibler, que nos apoia com os acessórios. Até a próxima.